Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de rochas e minerais. Você sabe onde são encontrados os minerais e as rochas? Eles são encontrados na camada interna da Terra, a qual chamamos de crosta. Mas o que é um mineral? Um mineral é uma substância constituída de elementos ou compostos químicos. Já as rochas, oriundas dos minerais, são o quê? Agregados de dois ou mais minerais encontrados na natureza. Uma das características da rocha é encontrar-se em estado sólido, como vocês podem verificar nas imagens que aparecem na tela. Ainda que elas não sejam necessariamente duras ou compactas. A areia, por exemplo, é um tipo de rocha. Bom, quanto à origem, nós podemos classificar as rochas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. E é sobre essa classificação que nós vamos conversar um pouco nesta aula. As rochas magmáticas também podem ser chamadas de rochas ígneas. Elas são formadas pelo resfriamento e solidificação dos minerais da crosta terrestre, que se encontravam fundidos. Como os minerais, ao passar do estado líquido para o sólido, tendem a formar cristais, o que acontece? As rochas magmáticas também podem ser chamadas de cristalinas. As rochas magmáticas podem ser intrusivas e extrusivas. Vamos ver na animação o que são rochas intrusivas ou também plutônicas. As rochas intrusivas ou plutônicas formam-se quando o magma se resfria lentamente nas profundezas da Terra. Então, o que nós podemos ver aqui? O magma indo em direção à superfície terrestre e ele vai se resfriando lentamente, dando origem a cristais grandes. O granito é um exemplo de rocha intrusiva ou plutônica. O granito é formado por uma mistura heterogênea de quartzo, feldspato e mica. Estão aí os três minerais que formam essa mistura heterogênea do granito. Já as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas formam-se pela solidificação do magma expelido pelas erupções vulcânicas. Como o seu resfriamento e solidificação são rápidos, não há tempo para a formação de macrocristais. Então, como você observou na imagem, vamos repetir. O magma, ele vai ser expelido, resfriado e solidificado rapidamente, não dando tempo para a formação de macrocristais. Então, aqui nós temos o exemplo da animação de rochas extrusivas. O basalto é um exemplo de rocha magmática vulcânica. Geralmente, essa rocha, ela é negra ou parda. Então, uma rocha vulcânica, geralmente negra ou parda.
As rochas sedimentares. Vamos ouvir o áudio da animação para compreender como são formadas essas rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas pela acumulação e consolidação de sedimentos. Esses sedimentos se depositam geralmente em camadas distintas ou estratos. Daí o termo rochas estratificadas. Esses sedimentos são formados em vários ambientes, como oceanos profundos, mares, ao longo das costas, nas bacias insulares, lagos e vales de grandes rios. As rochas sedimentares variam de acordo com a natureza dos sedimentos e com o processo de deposição. Os processos de compactação, cimentação e endurecimento dos sedimentos numa rocha são chamados de litificação. Como você pode verificar pela animação, as rochas sedimentares derivam-se de rochas que sofrem a ação de processos erosivos. Como exemplo de rocha sedimentar, nós temos o arenito, que é formado por grão de areias, e também o calcário, que é constituído de carbonato de cálcio. A última classificação, as rochas metamórficas. O termo metamórfica vem de metamorfose. E significa transformação. Então, metamorfose é a mesma coisa que transformação. As rochas metamórficas foram originalmente rochas magmáticas, sedimentares ou mesmo metamórficas, que pela ação do calor ou da pressão no interior da Terra adquiriram outra estrutura. Então vejam o ciclo da rocha. Essas rochas metamórficas, elas foram originalmente magmáticas ou sedimentares, ou mesmo metamórficas, que como foi dito, pela ação do calor ou pela pressão no interior da Terra, elas adquiriram outra estrutura. Quando as rochas metamórficas sofrem transformação a partir da pressão no interior da Terra, nós chamamos de metamorfismo regional, como vocês podem verificar na animação. Então, a rocha metamórfica, ela sofre uma pressão e adquire uma outra estrutura. Agora, quando essa metamorfose ocorre pela ação do calor, nós falamos de metamorfismo de contato, como vocês podem verificar na animação. Então, aí está ocorrendo uma ação do calor da Terra que está transformando a rocha metamórfica em uma outra estrutura. Os tipos mais comuns de rochas metamórficas são o mármore, a ardósia e os guinais. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica, assim como os guinais. Bom, eu aguardo vocês logo mais no chat para falarmos mais sobre os minerais, as rochas, a classificação das rochas. Obrigada, até mais.